Constituição que especifica um gasto mínimo em saúde, 15% da receita corrente líquida, e o artigo 212, que especifica um gasto mínimo federal em educação, 18% da receita de impostos. Hoje é o dia em que essa casa quer rasgar esses dois artigos, aprovando essa PEC. E tanto quer rasgar que o ministro Henrique Meirelles, o autor intelectual dessa proposta, foi sincero na justificação do texto. No parágrafo 21, ele diz: o problema do Brasil é a vinculação dos gastos de saúde e educação com uma parte da receita. Ele foi honesto. Ele disse o que essa PEC de fato pretende e que alguns colegas aqui tentam negar, que ela foi feita para retirar dinheiro da saúde e da educação pública. Eu quero reconhecer essa honestidade intelectual de Henrique Meirelles e lamentar, porque os que defendem a PEC não têm a coragem de assumir o que ele assumiu. O ideal para eles é retirar a vinculação de recursos da receita com a saúde e a educação. E é por isso que há representantes da base do governo que se recusaram a votar a favor dessa PEC. Porque ninguém precisa de PEC para ter responsabilidade fiscal. Ninguém precisa de PEC para gastar menos do que arrecada. Ninguém precisa de PEC para mandar um projeto de lei orçamentária no ano que vem com uma despesa bem menor do que a foi mandada nesse ano. A única coisa que o governo não pode, sem PEC, é destinar menos recursos para a saúde e para a educação do que está previsto na base desses dois artigos. Por isso a necessidade de uma PEC. Hoje é um dia em que essa casa tenta rasgar o pacto social estabelecido na Constituição de 88. Hoje é o dia em que se tenta nessa casa rasgar a solidariedade que nos une àqueles que mais precisam da saúde pública e da educação pública. Hoje é um dia de crueldade, de covardia, de quem tem despesa de saúde paga pelo povo brasileiro, como é o nosso caso, tirar dinheiro da saúde pública dos trabalhadores desse país. 70% da população desse país não tem dinheiro para pagar plano de saúde. E essa casa vai tirar o direito dos mais pobres a tentarem conseguir um médico, a conseguirem remédio. É uma PEC perversa. Ela poderia estabelecer teto de gastos, mas sem o artigo 105. E se de fato o objetivo não é desvincular o recurso para a saúde e educação da receita, eu quero ver como é que a base do governo vai orientar no nosso destaque que tira o artigo 105, que é o que fala de saúde e educação. Eu quero ver como vai ser a orientação. Eu quero ver como cada um vai votar. Eu faço apelo aos colegas. Não entre para a história aprovando uma PEC que só servirá para tirar dinheiro da saúde e da educação públicas de um país desigual, sofrido, covarde com os mais pobres e que construiu um mínimo de solidariedade que se tenta destruir nessa noite. Digamos não à PEC da desigualdade, essa PEC cruel. Muito obrigado, presidente. Senhor presidente, pelo PHS. Como vota a minoria? Só um minutinho. Presidente. Presidente. Por favor, por favor. Presidente. Gente, já tá bom, já tá bom. Por favor. O tempo... Presidente. Toda vez que a galeria se manifestar, vamos botar o cronômetro para andar. Que aí fica equilibrado o jogo. Deputada Jandira com a palavra. Presidente. Para orientar. Presidente, essa PEC ela não só agride os direitos do povo brasileiro, mas continua agredindo a democracia. Porque nós estamos tirando a prerrogativa deste parlamento de votar a lei orçamentária anual. Nós estamos tirando as prerrogativas dos próximos 5 presidentes da República de definir o seu orçamento. Nós estamos fazendo perdas por 20 anos por uma geração. E mentirosos são vocês, da base do governo, que nos agridem e mentem em cima de números e de fatos. Porque a saúde e a educação certamente perderão recursos.
puxadinhos são vocês, que perderam a eleição e pegaram carona no governo sem foco. Vamos votar. Vocês, PSDB, Temer e seus assemelhados, vão tirar sim dinheiro da saúde, da educação, da ciência, da infraestrutura, que é geradora de emprego, e vão jogar esse país na recessão. A minoria vota não a esta PEC covarde. PMB. O PMB... Depois, deputado Rubens Bueno. Gostaria PMB. que fosse acrescentado o tempo de líder. Já está. E o PMB não tem dúvida nenhuma, tem convicção. A PEC 241 é uma maldade, é uma covardia, é um retrocesso para a população brasileira. Não podemos admitir o governo jogar todos os problemas do país nas costas dos mais fracos. Por que não fazer auditoria da dívida pública? Por que não colocar o dedo na ferida? A auditoria da dívida pública, todo mundo tem direito, tem que ter transparência. E a PEC 241 não controla os gastos mais abusivos do país. Ela deixa de fora o congelamento dos gastos com a chamada dívida pública, que nunca foi auditada, como manda a Constituição, e sobre o qual recai graves indícios de ilegalidade, ilegitimidade e de muita fraude. A PEC 241 aumentará a destinação orçamentária para a dívida pública, que já consome anualmente, pasme, quase 50%, a metade do orçamento federal, que sequer, a população tem direito de saber como está sendo gastado, porque está sobre sigilo. Eu fiz um compromisso público quando saí candidato de deputado estadual para deputado federal. Eu não voto contra o servidor público, não voto contra o aposentado. Eu não voto em projetos que retirem dinheiro da educação e da saúde. Não voto em projetos que prejudiquem a população brasileira. E mantive coerência aqui. No ajuste fiscal que foi encaminhado por essa casa pela presidente Dilma, eu votei contra. Votei contra. Quando a presidente Dilma vetou a auditoria da dívida pública, eu vim cá denunciar que foi o grande erro que o governo dela cometeu. E agora, da mesma maneira, mantendo a coerência, eu voto contra a PEC 241, porque é uma PEC maldosa, é uma PEC que vai vigorar para os próximos 20 anos. Isso é inadmissível, é inaceitável, vai comprometer as futuras gerações. Em nenhum país do mundo isso aconteceu, só aqui no Brasil, e vai favorecer o pagamento da dívida pública, que a gente não tem conhecimento de como está sendo gastos esses recursos, prejudicando os investimentos sociais. Eu tenho aqui dados, inclusive de muitos especialistas, que deixam claro e pareceres de especialistas, que o impacto vai ser grande sobre a população mais pobre. Vou passar aqui o número da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, que diz o seguinte: se os efeitos da PEC 241 fossem implementados, são tão desastrosos, se fossem implementados aí há 10 anos, o prejuízo que o UFMG teria é mais de 774 milhões. Se o salário mínimo já estivesse se em 1998 estivesse em vigor a PEC 241, o salário mínimo hoje, sabe quanto seria? Seria um salário mínimo de R$400. Os preços, R$400, a metade do salário mínimo que hoje é pago no nosso país, se estivesse em vigor desde 1998. Então a gente tem que refletir e pensar muito bem. Temos que ter responsabilidade com as gerações futuras. E nesse momento eu queria parabenizar todos os estudantes do nosso país, que nunca fugiram à luta. A juventude, nos momentos principais do nosso país, sempre deram demonstração. E praticamente todas as mudanças que aconteceram no nosso país, seja na Inconfidência Mineira, na proclamação da República, na independência, na luta contra a ditadura militar, a juventude sempre foi vanguardista e saiu às ruas e se mobilizou. E da mesma forma agora, a juventude está mobilizada em todo o país. Vou dar um exemplo no meu estado de Minas Gerais. Em Uberlândia são mais de 20 escolas que estão ocupadas. A juventude realmente está mobilizando e não baixa a cabeça. E pode ter certeza, se o conjunto da população tivesse conhecimento que o que nós estamos votando, a PEC 241, é uma mudança da Constituição, que vai retirar dinheiro da educação,
da saúde, das áreas sociais, da defensoria pública, que são os advogados do povo, das pessoas mais simples, as ruas no Brasil inteiro, ia ter muito mais pessoas, né? Ia, com certeza, as manifestações iam superar o número de pessoas que tiveram aí, né, nos últimos anos. Eu não tenho dúvida nenhuma. Por isso, o nosso posicionamento é claro, em favor da área social, em favor da educação, contra a maldade, contra a covardia, contra a injustiça, a retirada de direitos. Como voto PPS, e vou abrir a votação. Senhor presidente, vamos votar. eu quero lembrar a Vossa Excelência ao plenário que na semana passada nós votamos a MP do FIES, 700 milhões, mais 400 milhões para o Enem, mais um furo do legado da gestão do PT e dos seus assemelhados. Porque lá em junho já não tinha mais dinheiro para o FIES, para os estudantes brasileiros. Lá não tinha mais dinheiro para o Enem. E aqui se falou que nós vamos entrar na recessão. Nós estamos há quase 2 anos na mais grave recessão da história do Brasil, que levou a mais de 12 milhões de desempregados, graças ao PT e os seus assemelhados que destruíram o país. A bancada do PPS vota sim. A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados que tomem seus lugares, a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Senhor presidente, permite um minuto, presidente. Senhor presidente, permite um minuto. Senhor presidente, eu gostaria de dizer a todos os meus colegas deputados e deputadas que o Partido dos Trabalhadores e os partidos que fizeram parte da administração Dilma Rousseff simplesmente não pagavam o que devia. Deram o maior calote no povo brasileiro, nos fornecedores, e agora ainda se vê no direito de fazer discurso contra a PEC 241. O Partido dos Trabalhadores hoje e os partidos que fazem parte do puxadinho, ele simplesmente serve como balizador. Aonde o PT está, vocês têm que dar contra. O Partido dos Trabalhadores é igual gafanhoto. Aonde eles entram, ele acaba com tudo. O Rio Grande do Sul está lá quebrado, graças ao Tasso Genro, e a Dilma quebrou o Brasil e nós vamos endireitar, votando a favor. Deputado Índio com a palavra. Senhor presidente. Só um minutinho, o deputado Índio está na fila. Paga Deputado salário Índio, a prestação. deputado, tem muita gente querendo falar. Senhor presidente, é curioso ouvir o PT responsável por 13 milhões e meio de desempregados no Brasil falar tanta besteira. Eles quebraram o Brasil no nível de uma irresponsabilidade que tem milhões de famílias sofrendo e sem ter como comer, sem emprego, sem oportunidade. Falta qualidade na saúde, falta qualidade na educação, falta qualidade na segurança, falta dinheiro no governo. Essa PEC, ela corrige os desmandos e o excesso de gasto do PT. E é para pagar a dívida sim, a dívida que vocês criaram. Ninguém gostaria de ter que votar uma PEC para evitar gastarem mais do que a inflação. Mas é necessário para arrumar o Brasil. Portanto, senhor presidente, parabéns pela votação, parabéns àqueles brasileiros que querem ver do Brasil um país melhor, de votarem sim por essa PEC. Um remédio amargo, que a gente não gostaria de ter que votar, mas que é absolutamente necessário para voltar o Brasil a crescer, a gerar emprego, oportunidade de renda, porque ninguém quer nada diferente disso, não. Remédio amargo para a Rede Globo. Senhor presidente. Moraes votou com o partido. Senhor presidente, Zé Geraldo. o PSDB e o PMDB foram os partidos que mais elegeram prefeitura nesse país. E agora, os prefeitos do PSDB e do PMDB estão desesperadamente em Brasília, nos gabinetes, pedindo emendas, porque eles sabem que daqui para frente não terão mais os programas para fazer creche Minha Casa Minha Vida, as UBS, e UPAs e quadra de esporte. E a salvação é algumas emendas que nós nem sabemos se as emendas serão aplicadas. Já tem gente defendendo o fim das emendas positivas lá dentro do Palácio do Planalto.
Então os parlamentares aqui do PSDB e do PMDB, os dois partidos maiores dessa casa, que lideraram o golpe, têm que assumir para esse país que essa PEC vai aumentar a violência. Deputado André Moura, pela liderança do governo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhor presidente, reafirmar aqui aquilo que já nós dissemos durante todo o processo de votação do primeiro turno, que essa PEC, a aprovação dela, é fundamental para a retomada do crescimento no país. Nós temos a certeza que esse parlamento terá responsabilidade com o Brasil, como teve no primeiro turno, e nós vamos aqui aprovar agora no segundo turno o mérito, e já aqui chamar a atenção de toda a nossa bancada da base do governo, para que permaneça em plenário, que nós teremos mais 6 votações nominais e 6 destaques que ainda teremos que apreciar na noite de hoje. Mas dizer, senhor presidente, que o déficit no Brasil chegou a 170 bilhões de reais, e esse descontrole por muito tempo foi coberto pelas pedaladas fiscais que provocou a volta da inflação, a recessão e 12 milhões de desempregos, culpa da política econômica e da responsabilidade fiscal do governo anterior, do governo do PT. A nova diretriz para as contas públicas, senhor presidente, é um importante passo para a sustentabilidade da política fiscal no nosso país. A PEC mudará o instrumento da política fiscal, mas, acima de tudo, com a aprovação da PEC, gastos públicos terão um limite para poder crescer. Nós temos a certeza que esse parlamento vai aprovar a medida que vai melhorar a qualidade das despesas, que vai criar condições para o país crescer, mas condições para o país crescer de forma equilibrada. A medida organiza as contas públicas, diferente do que nós tínhamos na gestão anterior, que nós não tínhamos organização, que não tinha responsabilidade fiscal, não tinha responsabilidade com o país, e isso gerou, deputado Mauro Pereira, um déficit de 170 bilhões de reais, gerou inflação na casa dos 2 dígitos, recessão na casa dos 2 dígitos e 12 milhões de desempregados no Brasil. E nós temos a missão do governo do presidente Michel Temer de devolver aos brasileiros os empregos que foram perdidos por culpa da política do governo anterior. Como diz o próprio presidente Michel Temer, a contenção das despesas vai tirar o Brasil da crise, o país vai voltar a crescer, vai voltar a gerar empregos, vai devolver os empregos ao povo brasileiro. Nós vamos garantir investimentos nas áreas prioritárias de saúde e de educação, diferente do que de forma distorcida tem dito a nossa oposição, que pensa que quanto pior, melhor para o país, que faz uma oposição pequena, uma oposição rasteira, que não pensa no futuro do Brasil. A aprovação dessa PEC forçará os governos a usarem melhor seus orçamentos e de forma eficiente, de forma eficaz, gastando aquilo que arrecada, com responsabilidade e não gastando mais do que arrecada. A PEC evita, deputado Marcheselli, evita crescimento descontrolado das despesas. A PEC, acima de tudo, garante responsabilidade fiscal. Essa medida trará confiança dos agentes econômicos que voltarão, que já estão voltando a confiar e investir no Brasil, diferente do que nós tínhamos acompanhado ultimamente, quando os investidores saíram do Brasil por culpa de um governo anterior que não gerava, acima de tudo, responsabilidade e confiança para investimentos aqui no nosso país. As vantagens do novo regime fiscal, elas são claras. Ela reduz a pressão para o aumento da carga tributária. E nós temos um governo, diferente do governo anterior do PT, que em todo o problema que se tinha da política econômica, a única medida que se encaminhava para o Congresso Nacional era que projetos que geravam mais tributos, mais impostos para o povo brasileiro, como uma forma de penalizar o povo brasileiro pela incompetência da sua política econômica, pelos desvios de dinheiro e pela corrupção. E nós temos um governo que até agora tem aqui evitado gerar novos tributos e novos impostos para o povo brasileiro,
E, portanto, a aprovação dessa PEC, volto a repetir, ela reduz a pressão para o aumento da carga tributária. Ela, acima de tudo, é uma PEC que aumenta a confiança, como já disse, dos investidores, fortalece o planejamento dos governos e já temos demonstração clara de países que têm regras de controle de gastos, geraram, acima de tudo, resultados fiscais mais eficientes na sua economia. Então, essa é a verdade. E nós temos que, aqui, acima de tudo, enfrentar a verdade com a coragem que tem esse governo. E não tentar distorcer com discurso equivocado, discurso mentiroso, discurso falacioso, de que a aprovação dessa PEC, ela diminui os investimentos na área de saúde e da educação. A aprovação dessa PEC, ela evita uma trajetória explosiva das despesas públicas ante a Receita. Ela impede que se gaste mais com juros, mas ela impede, acima de tudo, que a dívida pública continue seguindo uma trajetória não sustentável. A aprovação da PEC é, acima de tudo, a volta, como nós estamos vendo desde maio de 2016, a volta da confiança de empresários e de consumidores no nosso país, por conta de uma política eficaz, eficiente, que combate a inflação, que combate a recessão, que combate o desemprego, que é a política econômica do atual governo. Então, é a certeza de que nós estamos no caminho certo para que o país volte ao gráfico do crescimento econômico, e já estamos voltando. E isso nós sabemos que incomoda a oposição, porque sabe, a oposição que só trabalha aqui para que quanto pior, melhor. E nós trabalhamos para reconstruir e reunificar esse país, mas, acima de tudo, voltar a gerar oportunidades, voltar a gerar empregos para o nosso povo, para a nossa gente. O novo regime fiscal, ele, acima de tudo, ele traz um piso para a saúde e educação, mas não traz, deputada Laura, um teto para a saúde e educação, diferente do que tem dito. Ele traz um piso, mas não traz um teto. A saúde e a educação são áreas prioritárias do atual governo e vão continuar sendo. A política pública de saúde e educação do atual governo é eficaz. É o gerenciamento correto, porque recurso tem. O que faltava era honestidade do governo anterior e competência para gerir os recursos da saúde e da educação, como nós estamos vendo, competência e a correção de forma correta, racional, no governo atual. A educação terá 9 bilhões a mais, como disse o nosso ministro da Educação, de investimento no orçamento de 2017. A saúde, por sua vez, se fosse pela regra antiga, nós teríamos 103 bilhões de investimento na saúde, mas nós teremos, pela nova regra, 117 bilhões, com um orçamento, portanto, de um incremento, portanto, de 14 bilhões a mais para ser utilizado na saúde, garantido nos anos anteriores, nos anos posteriores, melhor dizendo, o reajuste pelo INPC, pelo índice de inflação. E aí, essa é a verdade, essa é a forma correta como se administra, dialogando com a sociedade, dialogando com o parlamento, de forma respeitosa, como tem feito o presidente Michel Temer, na condução que se dá da reconstrução, acima de tudo, para que nós possamos voltar ao gráfico do crescimento. O limite para a saúde e a educação, ele passa a ser corrigido pela inflação. E o Brasil, acima de tudo, nós temos a certeza de que a política social, a mais eficiente e eficaz, é aquela que busca a solução para a crise e para que o país volte a crescer, volte a gerar emprego, volte a gerar renda para o nosso povo e para a nossa gente. O que nós estamos fazendo é aquilo que deveria ter sido feito pelos governos anteriores, não teve coragem republicana, e tem o governo atual do presidente Michel Temer. E nós queremos aqui convocar a todos. Essa não é uma PEC de governo nem de oposição. Essa é uma PEC dos bons brasileiros que pensam no futuro desse país. E aprovar essa PEC é, acima de tudo, pensar nas gerações futuras. Essa é a PEC da morte do PT, mas é a PEC da salvação do Brasil, é a PEC da salvação do povo brasileiro, é a PEC da salvação dos empregos que vão voltar a ser gerados ao povo brasileiro. Viva a PEC, vamos aprovar, vamos votar sim. Entreguista. Peço a palavra, senhor presidente. Senhor presidente, peço a palavra. Quem é que está pedindo a palavra? Aqui, presidente. Deputado Takayama. Senhor presidente. Só um minutinho, deputado Sola pediu primeiro. Senhor presidente. Pode falar, Obrigado, presidente. Gente, Presidente Rodrigo. Queria alertar. Gente, nós fizemos um acordo. Presidente. Nós fizemos um acordo. Gente, Presidente Rodrigo Maia. Presidente Rodrigo Maia.
Deputado Takayama, peço a palavra, senhor presidente. Deputado Sola com a palavra. Deputado Sola com a palavra. Eu queria pedir Não vai dar. aos companheiros aqui que a gente deixe bem claro para a população Só um minutinho, brasileira. deputado, só um minutinho. Deixa eu dizer para todo mundo aqui. Nós vamos ter muitas matérias polêmicas daqui para frente. Inclusive a PEC da Previdência. Então, se o pessoal não parar de falar, nós vamos discutir a Previdência com as galerias fechadas. É uma questão de escolha só de cada um. Presidente Rodrigo. Fecha logo o parlamento todo! Tá ganhando, pô. Onde os banqueiros mais ganham dinheiro faz o governo do PT! Palavra, senhor presidente. Votação. Deputado Arlindo, por favor. Aumenta o microfone do deputado Arlindo, por favor. Estão ofendendo os deputados e as deputadas. Sei, deputado. Aí não, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Arlindo. Uma ofensa novamente, senhor presidente. Estão ofendendo os parlamentares. Então eu quero pedir desculpa e peço a segurança para tirar a galeria, por favor. Tirar os manifestantes da galeria. Presidente, vamos votar a CPI da ONU. Agora é para tirar. Essa molecada na escola! Tudo matando aula! Eu peço a Polícia Legislativa que retire agora os mal educados manifestantes que estão na tribuna. Deixa o povo aí. Ordem, presidente! Isso não é normalidade democrática! A população tem direito a manifestar-se! A maioria dos visitantes deste dia ficou fora do Congresso Nacional! CPI da ONU! CPI da ONU! Os manifestantes das galerias do povo nessa casa! Retira! Retira! Presidente, espero que o senhor tenha aprendido a lição, viu? Para de perder! Retira! Retira! Presidente, não tem ninguém usando. Presidente. Fora! Vamos tentar ajudar, mas talvez seja de qualquer maneira o fato que eles chegaram nesse momento. Fora! Eles estão dizendo vota sim. Retira! Dizendo que vota sim a PEC está favorecendo o gasto judicial, que é Presidente. Tchau, querida! Tchau, querida! Tchau, querida! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! Fora Temer! nesse momento nós sabemos do povo, é uma derrota para o Brasil. Curitiba espera. Derrota para as políticas sociais. Retira! Que é, na verdade, o beneficiamento Fora! fundamental para fazer. Põe pra fora! Asfixiar as prefeituras. Bora CPI da UNE! Congelamento aqui. Será por ele? Põe pra fora, presidente! Mataram aula, né, bando de vagabundo? Estudantes brasileiros! Viva a luta do povo! Nós Não esquece de receber o pão com mortadela aí na saída. Eu não posso, eu tenho...
Pestana chegou, só conta Marquesan. Marquesan está 10 minutos. Chega em 10 minutos. Falou que tá chegando em 10 minutos. Acabou o teatro. Vou colocar o trem para funcionar. Você agradece a polícia e parabéns pelo trabalho. Parabéns à nossa polícia. Parabéns pela nossa polícia legislativa. Excelente. Bem, apenas para avisar o plenário que nós temos ainda 6 destaques, mais 2 destaques do pré-sal, mais 3 medidas provisórias a serem votadas entre hoje e amanhã. Na próxima semana não haverá sessão na Câmara dos Deputados, sessão deliberativa. Ele quer votar? Ô Marquesan. Claro. Deputado Sola com a palavra. Obrigado. Sequência aqui, por favor. Queria deixar bem claro aqui registrado no final dessa votação. Peço essa a palavra, medida senhor presidente. Deputado Sola está falando, deputado. Que o governo golpista está querendo impor vai aprofundar a recessão, vai aumentar o desemprego, porque sem investimento público esse país não vai conseguir sair desse clima econômico e dessa situação. Para derrubar a presidenta Dilma, vocês destruíram a economia do país e querem destruir ainda mais para garantir o lucro dos banqueiros e dos empresários que financiaram o golpe. Vocês estão aprovando uma PEC porque querem tirar dinheiro da saúde e da educação. Vocês precisam mudar a Constituição para tirar a vinculação conquistada pela população brasileira para políticas tão importantes.
ampliação do acesso à educação e à saúde, construída nesse país. Oh, por favor, seja educado, tá? Não corte só o recurso da educação. Seja educado também. Peço a palavra, senhor. Vai ser a deputado Sola, depois o deputado Takayama. Concluir, a máscara da hipocrisia está caindo. Inclusive de deputado que dizia que defendia o SUS, que defendia a saúde, que defendia o financiamento. Todos, do relator até aqueles que apresentaram aqui a PEC 001 em nome do PSDB e agora não querem nem saber de aumentar o financiamento da saúde. Querem garantir. Peronde, você está devendo 100 mil a Temer, que financiou sua campanha, e teve que pagar como relator. Você teve que ser relator para pagar os 100 mil que Temer botou em sua campanha, Peronde. Deputado Takayama com a palavra. Deputado Takayama está esperando. Senhor presidente, queria declarar a esta mesa e a esta casa, Há um tempão já, sob a irritação do meu médico, porque eu estava sob licença, interrompi a minha licença e quero declarar o meu voto. Eu votei sim pela PEC 241. Interrompi o meu atestado de saúde, o meu médico irritado me pediu que eu não viesse, mas eu vim aqui porque eu não estou olhando pratos de lentilha, eu estou olhando o futuro do Brasil. E eu quero declarar à nação brasileira que aqui a gente vê claramente aqueles que são demagogos, que botam o país na situação em que ela se encontrou, botou o país no vermelho, estragou a nação e agora querem dizer que estão resolvendo o problema. Resolver o problema é saber que nós, como pais... Eu estava em Marte, não estava aqui não. O governo, 6 ministérios. O PMDB tinha 6 ministérios. Estava em Marte, sai mal. Presidente, por favor. Palavra aqui, presidente. Senhor presidente, é só para registrar que nas últimas votações, o deputado Laércio Oliveira votou com o partido. Obrigado. Presidente, queria primeiro parabenizar Vossa Excelência pela condução. Vossa Excelência tem agido com equilíbrio. Vossa Excelência tem uma marca ao longo do seu período aqui, que é a manutenção de Vossa Palavra. Lamentavelmente, nem todo mundo cumpre o que diz, não é o caso de Vossa Excelência na presidência. E eu queria fazer, não em meu nome, mas em nome de diversos deputados aqui, não uma cobrança, porque eu tenho certeza que Vossa Excelência irá fazê-lo no tempo adequado, mas que esse plenário avalie o recurso a respeito da CPI da UNE. Excelência lembra que... É a primeira vez que Vossa Excelência, qualquer outro parlamentar, pede a inclusão desse recurso. Estou pedindo... Na semana do dia 8 a gente pode colocar em votação, ou poderia apresentar uma nova CPI, porque há espaço para isso. Perfeito. Não dia 8 eu acho que é ponderável, eu peço Vossa Excelência que apresente. Uma outra alternativa. Presidente, o deputado Júlio César, na votação anterior, votou com o partido. No dia 8 vai ser votado, deputado Daniel. Deputado, peraí, vamos equilibrar aqui. Deputada Maria do Rosário. Só para a gente equilibrar. Deixa eu abrir seu microfone. Senhor presidente, eu quero fazer um registro a pedido da presidenta do Conselho Nacional de Direitos Humanos, a doutora Ivana Farina. O Conselho Nacional dos Direitos Humanos definiu na sua 21ª reunião ordinária, realizada no dia 21 de outubro em Brasília, posicionar-se publicamente contra a PEC 241, que estabelece um novo teto para o gasto público. A manifestação foi aprovada e encaminhada a todos os integrantes do Congresso Nacional. O Conselho Nacional de Direitos Humanos é apartidário, ele é um conselho da República que é integrado pela sociedade civil, dirigido pela Procuradora de Justiça do Estado de Goiás, doutora Ivana Farina, e com integrantes de vários movimentos sociais, inclusive integrantes do governo. Eu tive a honra de presidi-lo quando era ainda o CDDPH e agora o Conselho Nacional de Direitos Humanos, pelos direitos humanos do Brasil, se posiciona contra a PEC 241. Eu cumprimento a doutora Ivana Farina e todos os integrantes. Senhor presidente. Pela liderança do PP, deputado Agnaldo Ribeiro. Presidente, encerrar a votação, presidente. Pela liderança. Senhor presidente. Empacou no 477. Primeiro eu gostaria sobrando, presidente. E aqui agora a gente pode acalmar um pouquinho os ânimos. Essa casa tem... Aqui é uma disputa por microfone, todo mundo falando ao mesmo tempo. Eu queria trazer um pouquinho de serenidade aqui, para que nós possamos nos impor pelas ideias. E não por gritar aqui, está falando alto. E a primeira
fala nesse momento, senhor presidente, é de parabenizar Vossa Excelência pela condução democrática, mas também firme, quando tem que ser firme. Eu acho que nós, como parlamentares, temos que travar sempre as discussões no campo das ideias. E é legítimo que cada um tenha as suas convicções. Nós estamos aqui para isso, para defender as convicções que nós temos. Eu fico triste e acho que todos nós devemos nos entristecer quando vemos cenas como essa que acabamos de ver. Que não, acho que é legítimo todo e qualquer tipo de manifestação. É legítimo e nós temos que respeitar. Que não se pode admitir no nosso país, e o que está acontecendo no nosso país, é intolerância, seja de que parte for. E aí eu condeno qualquer uma. Não devemos ter intolerância. Então, senhor presidente, mas aqui eu queria colocar mais uma vez que esse é um momento importante para o nosso país, em que nós estamos aqui tomando uma medida do ponto de vista da administração de responsabilidade fiscal, que nos remete a essa responsabilidade fiscal, e por essa razão é que hoje a maioria absoluta dos parlamentares estão, mais uma vez, ratificando aquilo que já fizeram no primeiro turno, votando sim a PEC 241, não porque não vamos fazer aquele discurso de que não se precisa da PEC, mas ela é mais que simplesmente uma sinalização. Ela é uma medida de disposição que gera um compromisso com a responsabilidade fiscal do nosso país. E esse é o sentido de que todos nós temos, de ter essa responsabilidade fiscal para que nós desejamos, e aí todos nós, eu acho que todos nós aqui desejamos, ter um país que recupere a geração de emprego, que recupere o crescimento econômico, que volte a crescer com justiça social, com distribuição de renda e, sobretudo, com credibilidade e devolvendo ao país aquilo que nós tivemos e que é o que todos nós queremos, que é a estima, a autoestima de cada brasileiro. Nós estamos verdadeiramente vivendo dias difíceis e é bom que todos tenhamos essa consciência, mas é preciso num momento como esse, e sobretudo nós que somos políticos, que representamos o povo brasileiro, que tenhamos essa consciência para com altivez, responsabilidade e serenidade possamos exercer o mistério do nosso compromisso com o povo brasileiro. É por isso que nós já havíamos votado sim e hoje reafirmamos sim a PEC 241. Presente. Deputado, presente. Só um minutinho, Silvio. Eu vou passar para o deputado Marcos. Deputado Marcos. Senhor presidente, por favor, não me faça mais uma desfeita dessas de passagem na minha frente. Já faz um bom tempo. Não entendi. O que foi, deputado? Ô, presidente, tem do Aguinaldo indo aqui ainda. O que foi, deputado? Não me faça mais a desfeita de passagem na minha frente. Não vão brigar. Eu já estou aqui há mais de 10 minutos pedindo a palavra. O senhor tem passado outras coisas. Eu não admito. Calma, deputado. Foi o lanche do Vossa Excelência não precisa ficar nervoso. Calma, mas deputado. estou. Calma, deputado. Calma. Foi o lanche do Deputado Marcos com a palavra. Presidente, terminou o tempo do Aguinaldo. Passou Depois, pra mim. deputado Marum. É o lanche do Presidente, concluiu o tempo do Aguinaldo. Presidente, eu quero aproveitar o momento para parabenizar o equilíbrio com que Vossa Excelência vem conduzindo os trabalhos, extensivo à nossa Polícia Legislativa, Presidente, no momento em que nós passamos por um período tão drástico, tão forte, e estamos votando algo que é crucial para o Brasil. Embora nós tenhamos as nossas Já estão lhe tratando divergências, mal, hein, Marum? e aqui é o local adequado para que nós adirimamos, eu quero deixar
registrado aqui que Vossa Excelência e os policiais que trabalharam na evacuação dos plenários, das galerias, fizeram-no com a razoabilidade, com a tranquilidade que é necessário à condução dos trabalhos da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente. Vamos encerrar, presidente. Deputado Silvio Costa, depois deputado Marum, para ele não brigar mais comigo. Presidente, Presidente, e o tempo do PP? Deputado Silvio. Presidente, sinceramente, esse dia de hoje, 25, é o dia da marca de duas palavras nessa casa. Eu nunca escutei tanto nessa casa a palavra responsabilidade, mas também quero dizer ao Brasil que eu nunca vi tanta incoerência. Eu lembro quando o então presidente Eduardo Cunha apresentou aquela pauta-bomba, aumento para 14 categorias. A atual oposição, meus amigos, que era um aumento para os servidores naquela época. Os meus amigos da oposição, todos nós votamos contra aquele aumento de servidor. E essa atual base de Michel Temer, na época, votou a favor do aumento dos servidores. Hoje é o contrário. A base de Michel Temer está votando contra o aumento de servidor e a oposição está votando a favor, aliás, contra o congelamento. Quero tirar o PSOL desse processo que foi sempre coerente, a rede e o meu amigo Hélio. Meus amores, eu quero pedir uma coisa para vocês. Eu espero que hoje seja um dia de reflexão e que essa casa mude. Seja realmente o dia da responsabilidade pública. Só assim, os menos favorecidos do Brasil terão vez. É mentira! É mentira que vai tirar dinheiro da saúde e da educação. É mentira sim. Não vai tirar. Isso é importante para o Brasil. Marum, com a palavra, deputado Marum. Não é mentira não, Silvio. Você que está mentindo. Muito obrigado. Não é mentira não. Eu quero colocar, senhor presidente, É verdade. Basta olhar que a insistência do PT nessa cantilena mentirosa os está transformando de destruidores do Brasil em aves agorentas que torcem pelo insucesso da pátria. Ele só vem aqui dizer, vai ser isso, vai ser aquilo. Ora, já não chega o mal que fizeram ao país? Será que vocês têm direito de torcerem? Será que vocês têm direito de torcerem que o país sofra ainda mais do que sofreu durante o seu desgoverno? Não. O PT, senhor presidente, o PT não tem esse direito. Presidente. O PT não tem esse direito. E digo mais. Cadê o Cunha? Você não tem esse direito. Enquanto o Cunha está esperando o Lula Curitiba. Cadê o junto Cunha? a Lote, Cadê o Cunha? Cadê o Cunha? Presidente. Cadê o Cunha? Cadê o Cunha? Bem, eu vou encerrar a votação. Posso encerrar, deputado Marum? Cadê o Cunha? Respeitado. Cadê o Cunha? Eu quero terminar. Cunha! O tempo está aberto, deputado. O Cunha está esperando o Lula na cadeia. Cunha? É onde ele deve estar. Cadê o Cunha? Junto com o Pavote, junto com o Zé Dirceu e junto com toda a direção. Essa cadeia. Cunha! Cadê o Cunha? Está encerrada a votação. Tá bravo por causa do Cunha agora? Voltamos ao jardim de infância. Vai ver. Vai que tem vaga. Quem for homem, vai que tem aqui. vaga pra... Vamos ver a votação da PEC 241 no segundo turno. Não abre, não? 367. Resultado: votaram sim 359 senhores e senhoras deputados. Votaram não 116. 2 abstenções. A proposta de emenda à Constituição